Pergunta pro Gurso se ele quiser responder, porque às vezes ele pode não querer falar sobre esse assunto. Como aconteceu o afastamento dele, seu, né, no caso do Gursos, com o Ivan Cardoso. Eles estavam sempre juntos. Vamos lá. Então, eu vou juntar as duas perguntas e, por exemplo, respondendo primeiro o cult trecheiro ali, né? Tem duas maneiras de falar como é que foi trabalhar com o Ivan Cardoso. A, a parte boa e a parte ruim. A parte boa, ela é maravilhosa, o artista é maravilhoso. O Matheus é um super pesquisador, né? Pois é. Então, até, por exemplo, eu sei que o Matheus ele quer ouvir de mim, mas Ah, esse eu tenho, peraí, um parênteses. Esse tem, o Matheus me mandou aqui pro Canadá. Tô lendo esse. Maravilhoso. acho que eu tenho o do Coringa. Eu não sei onde ele tá aqui. Mas eu sei que o Matheus quer ouvir de mim, mas eu sei que ele sabe o que eu vou responder, na real. Todo mundo sabe. Eita. Não é mistério, né? Então, assim, como é que é trabalhar com o Ivan Cardoso? Com o artista é maravilhoso, assim. O Ivan, por muitos anos, ainda é um dos meus cineastas favoritos do Brasil, assim, o cinema dele, os curtas experimentais, é muito rico, é muito único. Então, e essa sintonia que eu tenho com o Peter, com a Lígia, com vários, assim, parceiros de criação, por uns 10 anos eu tive ela muito redonda também com o Ivan. Na hora de bolar um filme, igual eu estava falando antes, de ressignificar essas imagens, de pensar trilha sonora, de pensar montagem, não tem discursão, tem só complemento. A gente vai construindo o filme só anda para frente. Então, nesse aspecto, tudo que a gente fez junto, assim, eu tenho muito orgulho e é de uma riqueza sem tamanho. Tenho muito orgulho de ter pego esses filmes que o Gilberto Santeiro diziam que eram imontáveis e ter dado uma forma para eles. Eu tenho orgulho de ter trazido, digamos, uma coisa contemporânea para os filmes do Ivan, que tem tudo a ver com ele, mas que talvez ele não estava tão inteirado, até na parte musical. Né, com a nossa parceria juntos, tem filme do Ivan que tem Sonic Youth na trilha sonora, o próprio Didi Allen, umas coisas que são contemporâneas ao Ivan artista, né? Mas que ele não exatamente estava por dentro e que tem tudo a ver com os filmes dele, porque ele é parte, na verdade, desse. Ele tem semelhanças por exemplo, essa geração anos 80 de Nova York. Ou até na fase do Super 8, ele está caminhando ao lado ali do John Waters, e ele está caminhando ao lado do Richard Kearney, do Nick Zed. Ele nem estava tão por dentro do que são esses caras, mas tá ali, né? Tá na alma, assim. Então, poder trabalhar junto com ele. E, assim, pensando em arte, todo mundo sabe que é isso, né? Como é que é trabalhar com o Ivan Cardoso? Artisticamente, maravilhoso. Como pessoa, ele não é legal com ninguém. Ele já foi legal comigo? Já foi muito legal. Eu tenho, assim, muita gratidão por uma lista interminável de pessoas legais que eu conheci por causa dele, que vai do Dario Argento a gente legal que não é artista, né? Então, eu nunca poderia ser ingrato com tudo que eu fiz junto com ele. E os filmes que a gente criou juntos são maravilhosos. Agora, o Matheus, ele sabe o quanto ele é desrespeitoso com qualquer pessoa, o quanto ele é desrespeitoso com quem quer ajudar ele. E, para falar diretamente de um rompimento, de parar de trabalhar com o maluco, essa situação política do Brasil só foi piorando e de que lado o Ivan ficou. Então, que cresci no punk, tive a minha vida mudada pelo punk, pelo hardcore, pelo underground, pelo antifascismo.
por mais que graças a, sabe, né, como que eu vou trabalhar com alguém que ficou fascista, né? E assim, por muito tempo eu tentei, porque ele não virou fascista com o surgimento do desgraçado que foi presidente por 4 anos agora. Mas foi uma coisa que foi piorando. Então, por um tempo, acho que eu e muitas pessoas, a gente tentava, não sei, relevar um pouquinho, pensar, né, o maluco tá perdido, deixa eu concentrar no artista. Eu não entendo por quê, já que todo o círculo de amizades dele, dos anos 70 até aqui, são pessoas de esquerda. O Hélio Oiticica, o Décio Pinhatari, Haroldo de Campos, o Eduardo Viveiros de Castro. Ele nunca teve amigo fascista, né? Mas eu não sei explicar, e teve um certo momento que eu também já não conseguia lidar, e também chega aquele momento onde ele perde o respeito, porque ele foi desrespeitoso com muita gente na minha frente, e muitas vezes fui eu que segurei a situação e ajudei ele. Sempre com o assunto, sempre relacionado a esse assunto. Geralmente relacionado a esse assunto. Não, ele tem um dia, essa história, isso é exclusivo aqui, hein? Eita, Eu não costumo olha aí. falar desse assunto, mas, né? Se a pessoa chegou até, a gente já tá Quem quase chegou 5 até horas aqui de papo, merece, então, merece. Para os pesquisadores sérios, igual o Matheus, isso é útil. Tem uma vez que eu estava montando um filme, que é isso, eu tive uma rotina, né, de horário de trabalho mesmo, segunda a sexta, né, trabalhando com o Ivan. A gente fez muita coisa. Muita coisa, inclusive, que está engavetada, que eu espero que saia. Eu montei coisas incríveis que elas existem. Elas estão lá e não sei o que vai acontecer com elas, mas elas têm que sair um dia. E um dia eu estava montando lá e essa era uma das coisas mais legais de conviver com ele, que é a habilidade dele de contar história, contar fofoca. Então é eu ali focado, né, fazendo algum serviço às vezes chato ou complexo, né, mas focando ali, montando filme, fazendo qualquer coisa, e ele atrás só buzinando ali, contando histórias, se chapando. É maravilhoso. Às vezes atrapalhava a minha concentração, mas igualmente maravilhoso. Eu sei fofoca dos anos 70 inteiro, a minha memória ainda é muito boa. Escreve o Então, livro. digamos, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, eu sei contar as histórias. E um dia, nesse turbilhão de fofoca aí, ele mandou das frases mais real que eu já ouvi, assim, que eu tive que parar de trabalhar e olhar para ele, assim, falar, cara, não acredito. Que ele falou que ele estava num campeonato de bolinha de gude. Olha o quanto é antigo. Campeonato de bolinha de gude, criança, e ele estava vencendo. Ele estava vencendo, assim, ele estava detonando, ele era o campeão do bairro, ele tinha derrotado todos os guribom ali de bolinha de gude. E daí, quando ele viu que ele ia, que o campeonato, ele ia emplacar o campeonato, né? Ele ia vencer, ser campeão. Sei lá se tinha troféu, mas no mínimo a galera ia levantar o bicho, né? E arrastar ele pelo bairro, chamando ele de campeão. Quando ele viu que ele ia vencer, ele parou, ele desistiu do campeonato. O bicho me contou isso do nada, assim. Cara, essa é a síntese do maluco, assim, essa é a síntese dele negociando a própria obra, por exemplo. Toda vez que ele está vencendo, ele interrompe. Toda vez que ele entra num grande lance, ele cria uma confusão e acaba com o lance. Então, isso vale para lançamento internacional, isso vale para venda boa de foto, isso vale para os filmes que a gente fez junto. A gente finalizou o Bacanal do Diabo, né, que é uma espécie de Mulheres Amazonas da Lua, versão Ivan e Gursos. Então, uma coletânea alinear, um monte de filme de épocas, formatos diferentes, alguns narrativos, outros não, alguns de 4 minutos, outros de 30 segundos. E o filme começou a gerar festival, ele estava indo muito bem. Quando eu vi o que estava acontecendo, o filme foi para Roterdã,
Roterdã é um caminho que te abre, assim, o mundo inteiro. Então, chegou esse momento, assim, por exemplo, conversando com curadores de países de tudo que é lugar do mundo lá em Roterdã, todo mundo querendo o filme. Eu pensei, pá, daqui para frente, a gente viaja o mundo inteiro e vai ser foda, né? Ele inventa uma briga logo em seguida e tudo naufraga, porque nem é só inventar uma briga e me botar de fora, né? É me botar de fora e não fechar negócio nenhum com ninguém. A briga com você, nesse Então, caso foi a briga com você. isso é. E Ah, daí, só que, por exemplo, era eu que administrava o giro do filme. Inscrição em Roterdã. Tananã, tananã. E aí pronto, briga comigo, o que acontece? A cara, negociação com esses festivais, ela estaciona, daí para tudo. olha. Para tudo e o filme morre na praia. Aí ele vai dar entrevista, ele fala que foi boicotado, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, mas não sei. Acho que Vítima. tem várias pessoas da geração dele que fazem isso, né? Não só da geração dele, isso é uma característica humana, assim. Que o Um cara auto, na verdade, é o destruir auto-boicote, né, no fim das contas. É. a arte do auto-boicote. Todo mundo tem um pouco. Todo mundo Sim. tem um pouco, né? Todo mundo se auto-boicota em níveis diferentes. O bicho é o grande rei, é a pessoa... Eu aprendi muito, eu aprendi pra caralho, né? Porque é isso, quando você tá, né, trocando informação com alguém mais velho, por exemplo, você quer aprender, você aprende o que não faz também, né? Eu aprendi a respeitar as pessoas, porque ele não respeita. Eu aprendi a Cara, tentar não me auto-boicotar. Eu me policio, eu penso, cara, eu tô me auto-boicotando aqui, eu tô deixando de cumprir esse compromisso por auto-boicote, por medo que pode dar certo. É uma coisa psicológica quase, né? Então, eu andei, cara, eu tô me auto-boicotando aqui, então eu não posso fazer isso. Ele agia, né, a arte o mestre do auto-boicote. Né? Então, é triste, porque se ele fosse aberto, se ele tivesse o bom humor que eu já vi ele ter, eu acho que ele teria feito o filme em inglês, produzido pelo Roger Corman, já nos anos 90, quando estava todo mundo sofrendo aqui para produzir filme brasileiro, ele teria ido para os Estados Unidos e feito o filme em inglês lá, com o dinheiro do Corman, porque ele tinha essas portas. caramba, né? Todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele até o momento que ele falta com respeito. Só que é. E daí, enfim, né? Só para. Teve um momento que eu não aguentei mais, não só pelo fascismo envolvido no figura, mas também pela falta de respeito dele e por não aguentar mais esse auto-boicote. Eu quero estar do lado de pessoas que podem não saber o que estão fazendo, mas elas não querem se autodestruir, sabe? O Peter, né? Esse filme doido do Peter, não sei o que. O Peter não está trabalhando contra si mesmo. O Neville, por exemplo, o Neville de Almeida é um outro grande exemplo de alguém que ele está trabalhando totalmente a favor de si mesmo. O Neville, ele é muito... Ele pode ser explosivo também, e quem ele não gosta, ele xinga mesmo, etc., mas botou ele para jogo, ele quer jogar. Ele nunca vai voltar atrás, ele nunca vai se auto-boicotar, ele não vai brigar com uma pessoa que ele sabe que essa pessoa está querendo ajudar ele. O que não é o caso do Ivan. Só que é isso aí, eu conheci tanta gente legal por causa do Ivan. Então, eu lamento. Agora, ao mesmo tempo que eu lamento, eu já entendo que é tipo a minha colaboração que eu tinha para a obra dele, para o artista, eu já dei, e é isso aí. você Eu acha sigo que aqui não, fazendo o que eu gosto. a princípio, você acha que não, que a ruptura é definitiva, assim. Pelo menos a É princípio. definitivo assim. Ah, tem, caramba. É, Cara, tem coisas que é muito além do limite, assim. Eu é. falo de ideologia punk no seu nível mínimo, assim, né, cara?
Então, pô, né, não, né, tem que ter ética, assim. Pior que. É. Eu ainda joguei o jogo com ele pelo amor ao artista, pelo amor ao cinema experimental, pelo amor à história, pelo amor ao universo dele, pelo amor aos anos 70. Eu ainda joguei, eu acho, por um tempo que ninguém teria aguentado. Aliás, ninguém aguentou, né? Nossa. Eu trabalhei 10 anos ininterruptos. Então, Nossa, 10 foi um bons anos. 10 anos, né? A gente fez muita coisa legal. Podia ter feito o triplo. E ele tem Então, é o isso. Eu quero. potencial, né? O acervo que ele tem. Não botou porra nenhuma. Sabe? No máximo, a gente não sabe como fazer as coisas direito. Mas, assim, Aí é ele não outra tem as coisa. mesmas portas, né? Pois Mas quer fazer uma bagulho, o Peter vai lá e faz. Né? Então, fato, né? Eu também quero fazer as paradas, eu não quero. E eu quero ser amigo das pessoas, eu quero tratar as pessoas com respeito. Eu amo o cinema brasileiro, eu amo o cinema brasileiro contemporâneo. Eu não acho que a arte morreu, sabe? Todas essas frases que ele ficava batendo numa tecla por tá, sei lá o que ele quer com elas. O Neville, acho que falou aqui tô eu jogando o Neville na fofoca, mas acho que o Manda ver. Neville confirma. O Neville falou, parece que ele tem prazer em ser burro, né? Porque a coisa do auto-boicote é ser burro, assim, quer vantagem, né? Brigar com todo mundo, ofender todo mundo. É que o Uma grande auto-boicote fica fácil, frustração. né? É fácil você jogar a culpa nos outros, não é culpa sua, é dos outros. Não é Uma minha. grande frustração que eu tive nos 2 filmes no Colírio do Corman. O Colírio do Corman, cara, que filme maravilhoso que é esse filme, cara. Que prazer, cara, ter ajudado a criar ele. Tipo, ele não girou, cara. Ele não girou o quanto deveria girar. Ele fez a mesma coisa que o Bacanal. Ele foi para Roterdã, foi para um monte de lugar incrível. E aí, de novo, enfim, já era 2020, então a situação já Parou estava tudo. feia, né? No aspecto político, de relação e convivência. Então, uma grande frustração que eu tenho com esses filmes dele eram as falas públicas, porque a gente não falava dos filmes, eu quero falar do filme. Eu quero falar do processo criativo, eu quero falar como que eu montei, eu quero falar de onde veio aquele material, quantos anos tem aquele material, eu quero falar da música, do que ele aprovou, do que ele não aprovou. Eu não tive quase a chance de falar desses filmes com ele junto, porque ele ficava xingando a Dilma. Nossa. Sabe, então, Cara. e assim, não interessa, assim, tipo, como foi o processo de montagem do Bacanal do Diabo? Alguém na plateia perguntando em inglês. Aí o bicho xinga a Dilma, a pessoa não sabe nem quem é. Um holandês lá, Pro holandês! Então, Nossa. na Rússia, Nossa. o Lula, cara, ninguém sabe que é o Lula na Rússia, cara. Os caras sabem o que é cinema experimental, cara. Então, tanto que, por exemplo, lá na Rússia, eu consegui ter um papo sério com ele, e eu consegui dizer isso para ele. Eu já tinha desistido dele, na verdade. Já pensava, cara, eu vou voltar para o Brasil, eu nunca mais vou trabalhar. Mas eu ainda consegui ter um papo com ele e falar assim, cara, tu tem que entender um bagulho. A gente está aqui na Rússia para falar de arte, cara. Ninguém quer saber, cara. Eles não querem falar da situação política na Rússia e eles não querem saber da situação política no Brasil. Eles querem saber quem é o Torquato Neto, eles querem saber como é que é trabalhar com o Paul Nash. Por favor, cara. Por favor, cara. Se concentra em arte, cara. Se concentra. Quando eu falei isso, o bicho ele não falou uma palavra. Ele só ficou quieto me ouvindo. Eu fui falar com ele, era tipo 6:30 da manhã, assim. Bati lá no quarto dele, assim, e fui lá e falei essas coisas. Aí o bicho não falou uma palavra e me mandou embora. Aí eu pensei, cara, que merda. Mas eu acho que ele me ouviu e teve, se eu não me engano, isso já era, infelizmente, isso já era no último terço da viagem. Então, acho que tinha mais 3 debates, tinha mais 3 sessões de filmes dele.
2 em Moscou e uma em São Petersburgo. Também fizeram sessões dos meus filmes, foi muito legal. E por isso que o Pazucos tem legenda em russo. Nessas 3 sessões, ele se concentrou só em arte. E aí eu vi um Ivan que eu não via há muitos anos em ação, que era o Ivan amigo dos artistas, o maluco que só pensa em arte. Né? Então, o maluco que só tem amigo de esquerda. Né? Então, e daí foram 3 debates assim, maravilhosos, que era muito inspirador. Daí, até os aforismos dele, as frases polêmicas sobre arte e tal, elas faziam sentido ali. Porque daí sim, aí faz parte do jogo, assim. Né? Mas enfim, o bicho ele não consegue fazer isso. Né? Então eu não sei o que o Mário falou, tal, mas os debates, por exemplo, do documentário do Mário são muito difíceis quando o Ivan vai. Eles não fluem, porque ele fica xingando as pessoas. Foi mais ou menos o que ele falou mesmo. Ele falou assim, que o foco do documentário dele não era que ele não queria tocar na questão política, nada, e era muito difícil porque ele não conseguia fugir de voltar para isso e patinar nisso e voltar. Inclusive, assim, o Facebook dele, ele tá no meu Facebook também, eu entro, parece a minha tia véia falando, tudo em caixa alta, e é sempre isso, mas e o PT, mas e sei lá o quê. E é isso, é só isso o Facebook dele, é um negócio inacreditável. O Matheus Frank deve ter ele no Facebook, o Matheus sabe bem. Nossa! Né, também. No filme do Mário, isso foi uma questão ética que a gente discutiu pra caralho. Que e aí, né? Porque tem 2 tipos de pessoa aqui. Tem o treteiro, a confusão, o apolítico, fascista, de direita, e tem esse artista maravilhoso que a gente ama. Então, é uma decisão, assim, quase passação de pano, digamos. É uma versão... como é que eles dizem? Versão faixa branca, é isso? Chapa branca. Quando tu pega uma pessoa e tu só fala a parte boa. Mas a gente conversou isso claramente, assim, cara. Tem uma história aqui, tem um testemunho histórico, tem um artista. A gente quer fazer um filme que não passe de 2 horas. A gente quer fazer um filme que tenha 90, 100 minutos. Então, o nosso esforço aqui vai ser, sim, concentrar no testemunho histórico e no artista. O treteiro, alguém que faça uma série depois, alguém que pegue todo mundo que ele brigou, todas as confusões e se dedique só a isso. Mas a gente decidiu pegar só o nosso Ivan ideal, que é o cara que é amigo do Eduardo Viveiros de Castro, que é o cara que faz um filme, que faz esse filme de super-herói, super-vilão, que é o Escorpião Escarlate. Esse cara tem um domínio de cinema pop, cinema experimental, que não tem igual no Brasil, e com os meios para se aproveitar disso, né? Ele tem o acesso intelectual, ele tem, assim, os grandes intelectuais do tempo dele, às vezes ajudando em roteiro, né? E ao mesmo tempo, ele tem acesso a modelo que era a abertura do Fantástico na época, ao maior ator de novela do momento, e ao mesmo tempo ele pega os grandes atores da chanchada e mistura todo esse povo junto, faz um filme super dinâmico, super divertido e super intelectual, é tudo misturado, é uma loucura, né? Então a gente resolveu fazer um filme para as pessoas amarem o figura. Infelizmente, né, o que acontece? A gente viu isso acontecer muito, né, com o filme do Mário circulando, que é alguém de 17 anos, né? Chegou no bagulho agora, né? Daí viu o filme. Daí pensa, caralho, né? Conheceu o maluco e tal. Daí conhece ele, puta que pariu, é xingado, é agredido, vê o Facebook lá, vê o bicho sendo misógino com a Dilma. Nossa. Vê todo tipo de absurdo, assim, né? Ele pensa, puta que pariu, mas o que aconteceu? Né? Tipo... É um dia ruim. Esse dia ruim tá pra estar há muito tempo já, esse dia ruim. Isso aí, não, foi só um dia ruim, eu tava ruim da cabeça nesse dia. Aí tu vai, né?
Tá entendendo que o buraco tá mais assustador. embaixo, assim. É uma pena. Ele boicota as próprias exibições, ele boicota pesquisa sobre ele, ele agride todo mundo que tenta ajudar. É muito triste. Eu tentei ajudar além da conta. Fui até onde eu consegui. Eu fui bem longe. Aguentou muito, né? Aguentou muito. Eu só queria ajudar. E daí ele fala em público que eu roubava pôster. Inventa umas mentiras pra destruir. Então, e ninguém acredita, que todo mundo conhece o figura. Talvez alguém muito perdido vai acreditar, mas ele fala isso pro Bresciano, o Bresciano olha pra cara dele assim, rouba pôster, né? Tá bom, então. Sabe, tipo... E ainda bem, né? Enfim, mas mas a acusação até séria, né? Eu não quero auto boicotar. Não, pior que assim, acusação séria. Ele não pode nem falar, ele não pode falar uma coisa dessa. Tudo bem, ninguém acredita, beleza, mas não pode, né? Não pode. Ao contrário dele, eu não sou da guerra, então eu não quero perder tempo da minha vida brigando com ninguém, cara. Eu quero trabalhar nas coisas que eu acredito, eu quero ajudar quem eu gosto. Então, eu finjo que não tô vendo também. Se ele tá falando em público que eu roubo pôster, essas coisas, porque eu não vou. Eu não vou criar confusão. Eu não vou. Eu quero fazer as minhas paradas, eu quero fazer os filmes que eu acredito. Eu acredito no cinema dele. Eu não sei se ele tem a capacidade de fazer um cinema livre. Na verdade, isso até é injusto eu dizer. Eu sei que ele tem a capacidade de fazer o cinema libertário que ele sempre fez. Mas ele não tem a capacidade, talvez, de se relacionar com as pessoas em volta. Então, isso é um problema muito grave. O filme o documentário do Mário, caralho, né? É outra grande chance, digamos, de mais uma ressurreição, né? Sim. Que volta e meia acontece, esse filme foi o documentário premiado no ano em Sitges. Sim. Um filme brasileiro. O Mário falou que deu muito mais, tá dando muito mais retorno do que o do Neville que ele fez. Muito mais, porque a persona do Ivan é mais interessante até pro estrangeiro, né? O Neville é muito brasileiro. Os temas, né? Os temas que o Ivan usa, né? É mais internacional. O Mário, ele deve ter confirmado isso. O Neville, a proposta que tu faz, o Neville fala, bora, vamos, Sim. É isso aí, tô junto, vamos lá. Cresce o filme. Não é... Ele contou que na estreia ele foi desesperado porque o Ivan levou advogado, levou 10, sei lá quantas pessoas para julgarem o filme para ver se ele ia aprovar no dia da estreia. E o advogado sentado lá também, né? Ele ficou desesperado. Mas no final ele gostou. Obviamente, eu conheço o advogado dele. O advogado dele é um cara legal. O advogado dele me defendia o tempo inteiro, assim. Falava, cara, não sei o que você tá implicando com esse rapaz. Eu acho que ele tá te ajudando bastante. Você tem certeza que quer criar confusão aqui? Caramba. O advogado falava isso, sabe? O advogado ficava assim, cara, mas não é possível. Nossa. Bicho guerreiro também, né? Porque toda treta que o Ivan arranja, o Ivan bota esse cara lá e o cara vai lá assim... Pra aguentar, né? Ele é legal, ele é um advogado de artista. Olha aí. Ele defende, sei lá, ele é advogado do Luiz Melodia. Ele é um cara também que tá pra ajudar, assim, né? Então ele olhava pro amigo, porque é alguém antigo também. Olhava pro amigo e pensava, cara, por que o meu amigo tá boicotando tudo, tá brigando com todo mundo que quer ajudar ele, né? É muito louco. E esse lance da política lá foi lavagem cerebral. Assim, é inacreditável que ele tenha sofrido essa lavagem cerebral, ele com o histórico de vida que ele tem, né? Chegar ao ponto de sofrer. Então você vê que a coisa é mais séria do que a gente imagina. Eu não consigo explicar, na verdade, porque isso não é exatamente novo também. Por exemplo, tem um documento especial, aquele programa que acho que era da Manchete. Maravilhoso. Aquele programa genial, que era apresentado pelo Roberto Maia. Sim. Uma espécie de Acredite Se Quiser, sensacionalista. Nelson Roineff, né? Ele dirigia, se eu não me engano. Nelson Roineff, ele mesmo. Roineff, já trabalhei por Nelson Roineff também. Olha aí. Existem 2 documentos especiais dirigidos pelo Ivan. Olha. Tem um que é um pouquinho mais fraco, porque o Ivan não teve controle na montagem.
Ah, mas o material bruto é muito interessante, que é um documento especial sobre o livro do Barthes. Cara, Roland Barthes, o autor da Câmara Escura, eu estou esquecendo o nome desse livro. Alguma coisa amoroso, discurso amoroso, acho que é. Um livro super intelectual, assim, sobre as relações amorosas. Aí contrataram o Ivan para fazer um documento especial sobre esse livro. Aí o bicho entrevistou o Tim Maia, entrevistou o Nelson Gonçalves, entrevistou o Bené Nunes, entrevistou uns intelectuais, assim, tipo Décio Pinhatari, e a galera lá, né, debulhando lá o amor. A entrevista com o Tim Maia tem no YouTube, é maravilhosa. olha aí. ABC do Amor. Daí parece que o Nelson Honeff deu uma cagada no material lá para botar o bagulho na TV. O Ivan não teve controle na montagem. Aí tem um outro documento especial que é sobre o Torquato Neto. Eu acho que é o primeiro documentário sobre o Torquato Neto, assim, que agora tem vários, mas esse é o primeiro documentário de início, meio e fim sobre a trajetória do Torquato, que era amigo íntimo do Ivan, né, fez Nosferatu no Brasil, se suicidou muito jovem, primeiro amigo que o Ivan vê morrer, né, acho que o Ivan tinha 19 quando o cara se matou. Então, nesse documentário, o roteiro é do Ivan, nesse documentário o Nelson Honeff parece que deu poder para ele montar, e daí ele já usa umas expressões que são reacionárias no texto, apesar do documentário ser sobre uma pessoa que não é reacionária, né? Tá lá a expressão que ele adora usar no Facebook, que é, como é que é? Esquerdofrênico. Não sei quem inventou essa expressão, mas existe essa expressão narrada pelo Roberto Maia, coitado, lendo o texto lá, né? Ou seja, já tava com o pezinho lá, então. Ele só não se posicionava claramente, então. Mas já tava com o pé. É isso? Acho que era um pouco mais aceitável, né? Que, enfim, é isso. O Brasil mergulhou num fascismo real, né? Caramba. Então, e daí nesse ponto você pensar, porque ele é primo do Fernando Henrique Cardoso, aí tu entende, tá, ele vai ficar do lado desse tipo de personagem, né? Fernando Henrique, José Serra, sei lá. Mas aí tu ainda tem uma esperança, que é uma esperança boba, na verdade, uma esperança naif, que eu tenho como pessoa inocente, de que se o Brasil dá uma virada, né, pro fascismo total, o cara vai dar uma recuada e vai pegar um lado mais coerente, né? Nem que fosse por puro oportunismo, sabe? Assim, porque ele também é alguém que queria se aproveitar de situações, digamos. Ele poderia não, né? Pô, vou ficar do lado aqui, mas não, né? Ele preferiu Descer no esgoto. apoiar o pior lado da história. Cara. E aí é o momento que eu pulo para fora do barco totalmente. Eu sei que não tem esperança. E na verdade, acima disso, acima desse aspecto, tem um aspecto de relacionamento que não tá vindo bem mesmo. Já fui muito amigo dele e acho que quando chega nesse ponto aí a gente já não é mais amigo, assim. Já não tem respeito mesmo. Não Especialmente dá, né? da parte dele, porque eu me esforço para respeitar as pessoas. Então, daí tem um momento que eu próprio não estava aguentando mais, assim. Aí quebra, né? Aí não dá. Aí quebra o respeito, acabou. Aí não tem mais nem como insistir, né? Complicado. É.